a gente talvez vai passar por um momento pior agora nas eleições. É. Aí eu acho que vai ser um problema, porque nas eleições a galera vai fazer muita coisa relacionada a IA, principalmente a coisa relacionada ao Instagram, sabe? Esses cortes de vídeo que consegue mudar muita coisa e vai mudar muito a cabeça. Porque tem gente que não tem cérebro para isso não, cara. Estamos com mais um episódio aqui do nosso Criminocast. Hoje comigo um grande repórter cinematográfico, Marcelo Clayton, grande amigo, vai contar um monte de história bacana pra gente, vai contar do podcast dele também, ele tem junto com o Lucas. E sem mais delongas aqui, Marcelo, por favor, se apresente aí, conte pra nós aí. Meu grande amigo Maurício, grande parceiro. Quando ele fala assim, grande é grande mesmo, grande de largura, grande de altura, né? Então é por causa disso, viu? Mas sacanagem, obrigado pelo convite. Já tem uns dias já, né, que a gente tenta esse encontro aqui. Era para fazer com o Lucão, aí acabou que no dia... Foi o dia que aconteceu alguma coisa, acho que foi um negócio com meu pai, não me recordo bem. Eu sei que era um dia que eu acho que foi com meu pai mesmo, coisa do meu pai, que aí o Lucas acabou vindo e eu não pude vir. Você acabou indo no nosso podcast, meu pai estava lá, até por sinal, né? Mas é um prazer, obrigado pelo convite, obrigado por me chamar aí. Bora contar a história, eu sei resenhar só um pouquinho, né? O cara fala que as tampas... Eu falei, mas a gente vai ter que se controlar hoje aqui. Corte é o que mais vai ter. Deixa eu, primeira coisa que eu queria te perguntar. Bom, você, dentre várias atividades, é repórter cinematográfico da Band. É um cara que conta histórias através de imagem, né? Dentre várias histórias, também histórias policiais. Não é isso? Sim, Cara, é uma coisa maluca, né? Porque quando a gente começa a trabalhar... no meu caso, eu entrei na Band, eu costumo dizer novinho, eu já era velho, mas novinho, entendeu? Comecei lá com 32 anos de idade e na época eu cheguei lá como motorista, então até então era o que eu sabia que eu ia fazer outras coisas, mas eu não tinha como entrar na TV, não tinha condições de entrar na TV de uma outra forma, mesmo estudando e tal, porque eu não conhecia ninguém que era aquele tal de QI, o quem te indica, né? E logo que eu entrei, eu comecei a estudar e fui estudar, virei auxiliar de câmera e depois câmera. Então, assim, é um processo, né? Foi um processo dentro da televisão. E a partir do momento que eu me tornei câmera, aí a minha história foi mudando, né? Porque é essa coisa de que você me perguntou, como é que é a questão de imagens, né? Contar a história com a imagem. Cara, na verdade você tem que compor muitas coisas, porque tem certos momentos que você trabalha sozinho, que é onde te manda para fazer alguma imagem, você está sem repórter, e outros momentos que você tá junto com o repórter, a grande maioria das vezes, na verdade. E aí você tem que contar a história que ele quer, que ele faz às vezes ele pega as imagens que você tem, cria-se um off em cima disso, mas normalmente ele está junto com você. Então, quando não ele quer aquilo, ele quer tal coisa, e você, com o seu olhar, você também dá uma mudada. Você consegue fazer isso ficar a cara da matéria que o repórter... Porque toda matéria é assinado pelo repórter, né? Vai assinado pelo repórter, que vai, no caso, Lucas Martins, ele faz a matéria é assinada pelo Lucas Martins com a imagem de Marcelo Clayton. Então, muitas das vezes ele vai olhar para aquela imagem, ele vai, na hora de decupar, né? O decupar é o momento que ele vê a imagem no computador, a hora que eles baixam lá do ingest, vai direto pro computador, aí ele vê aquela imagem e fala, pô, legal a imagem que o Clayton fez. Às vezes ele nem viu o que eu tinha feito antes. Então aí ele já vai e muda um pouco no off dele. E como tem vários repórteres que já faz, às vezes, ele vai contar uma história, ele já sabe bem do que ele vai falar. Então ele já monta toda a reportagem dele em cima do que ele imagina que tem.
Aí depois ele só muda se vê que algo é muito diferente. Fora aquilo, ele já sabe o que eu vou fazer, porque é aquela coisa, aquele take 1, take 2, o take 3, ele já sabe o que vai ter. Sabe que vai ter uma imagem fixa, uma imagem girando, uma imagem... girando não, na verdade é uma imagem da esquerda para a direita, que a gente chama de pan, né? E a tal de tilt, que é de cima para baixo, sabe? De baixo para cima. Então Mas tem que ter uma sinergia, né? Porque, vamos dizer, você tem uma história, tem um lugar físico mesmo, e tem alegorias que você vai usar e tal, e você tem que traduzir aquilo para a imagem. Precisa ter uma sinergia entre a história, como você mais ou menos imagina que ele conta a história, e aquilo que você encontra para fazer, né? Sabe o que a gente aprende quando você começa, como você vira hoje repórter cinematográfico? Eu te disse até por que repórter cinematográfico, porque antes a gente era tido como cinegrafista, né, porque nós não tínhamos direito ao MTB, a não ser que fizesse faculdade. Então hoje a gente tem o MTB mesmo sem a faculdade. Então por isso que nós nos tornamos repórter cinematográfico. Explica para quem está assistindo o MTB, Marcelo. Tá. É porque o cinegrafista, ele é considerado um cameraman, né, que faz imagens, que ele passa o que o repórter quer e enfim. Quem tem o MTB, que é quem já se torna o repórter cinematográfico, que é o repórter que faz imagens. Então eu posso ir para a rua, fazer uma matéria inteira e o repórter só colocar a voz dele lá. Uhum. Né? E até mesmo com o meu próprio punho, com o meu próprio olhar, né? Eu não preciso do repórter para fazer aquilo. Então essa é a diferença hoje do repórter cinematográfico. Então, o repórter cinematográfico, o que ele pode fazer mais? Eu posso colocar o microfone no entrevistado e eu mesmo fazer as perguntas para ele. Né? Isso é uma coisa que o cinegrafista não poderia fazer de forma alguma antes. Então, da sua pergunta, meu Deus do céu, da sinergia. Você vai aprendendo, de uma certa forma, a contar a história de qualquer coisa. Eu quero contar a história desse copo aqui, ó. Então, eu tenho que fazer tudo para contar a história desse copo. E a sinergia com o repórter é isso, né? O porquê que é feito esse copo, de que forma que ele foi feito, por que ele está aqui hoje, né? Olha, mas o copo ele foi feito aonde? Esse vidro sai da onde? É criado de uma certa poeira, né? Por que ele tem essa marca dourada na ponta? Eu vou fazer detalhes de tudo isso. Eu vou mostrar todo esse copo de uma forma por que ele foi feito assim, por que ele está aqui hoje. Que é essa a história, que aí a pessoa vai olhar e fala assim, nossa, cara, quer dizer que o copo... isso aqui foi uma pedrinha que foi tirada de uma ponte, alguma coisa, de um lugar distante. Essa pedrinha veio para cá, virou poeira, eles fizeram fazer vidro, o vidro foi para tal lugar, foi esculpido, e é isso que eu tenho que mostrar. Contar a história de crime é diferente de qualquer... Porque você cobriu N coisas já. Muitas. Cobre, enfim, né? Muitas. Contar a história de crime é diferente? Tem uma marca daquilo, assim, do que é contar a história de crime, Marcelo? É que tem... Nossa, você como polícia, né? Você como um cara do meio, você sabe bem. Crime é pesado, né, cara? Contar a história de crime é muito... nada é igual. Pode até parecer uma coisa muito igual a outra, mas tudo que acontece é muito diferente, né? Então, às vezes, você contar a história... Você fazer uma matéria do dia, uma matéria normal, né? Falar sobre uma vacina, né? Falar sobre a subida de impostos, você falar sobre desvio de ruas e por que está acontecendo um acidente. É diferente de um crime, né? Porque aí você vai muito além, né? Recentemente a gente foi fazer a morte lá do Rui Ferraz, né? Então, imagina como que foi contar tudo aquilo. Uhum. Porque o câmera já tem que estar ligado em qualquer tipo de detalhe, né? O cara tem que olhar e ver quem que está olhando diferente, quem é a pessoa que está mais emocionada, aonde foi tal tiro, para que lugar, né? O repórter montando toda aquela matéria e eu ali pensando no que fazer. Então aí a gente foi mostrar onde estava o carro capotado, né? Onde aconteceu a morte ali, mas
tudo aquilo aconteceu antes, né? Então aí é onde acontece a história do crime, né? Tudo aconteceu antes. E o que aconteceu antes? Aí vai as investigações que vai mostrar o que aconteceu, porque é um cara que ficou esperando em tal lugar, aonde aconteceu primeiro, que foi os primeiros tiros que provavelmente deve ter pego nele, que foi na ruazinha logo saindo da prefeitura. Então contar isso em imagens, cara, né? Você tem que... não é só ir lá e gravar. Eu posso ir lá dar um take aqui, outro aqui, beleza. Não. Você tem que mostrar o porquê começou ali, aonde foi. E o repórter vai dizer aquilo. Olha isso, aquilo, foi desse momento. Aconteceu os tiros aqui. Olha onde pegou os tiros. E você mostrando tudo isso com imagem. Então, assim, a TV, quando você olha para a TV, você imagina o olhar do repórter, né? Aí a imagem vai em cima do olhar do repórter. Então, contar histórias de crime. E assim, eu já fiz um monte, né, cara? Já fiz um monte. E já fiz alguns crimes aí que me pegam, assim, muito, muito, muito pesado, assim, né? Eu até posso te contar. Eu ia perguntar isso, o que te vem na cabeça, assim, quando você... Cara, teve uma vez, ligaram pra gente e falaram assim... Na verdade, ligaram pra TV, né? Dizendo que uma moça que tinha sido... A moça sumiu, ela estava com 6 meses de gravidez. Ela trabalhava no Graal ali da Fernão Dias. E sumiu, parece que teve uma briga e tal com o marido e tal, e desapareceu. Aí descobriram que o marido tinha matado ela. Né? O marido, por conta de... Na verdade, não era nem marido, não. Era um noivo. Ela estava grávida e eles tiveram uma briga e esse cara matou ela. Só que, quando acharam o corpo da moça, né, que ele estava desaparecido e ela também, tal, quando acharam o corpo da moça, ligaram para a TV e avisaram, acharam o corpo, e já tinham feito matéria lá, né? Olha, sumiu, tá desaparecido e tal. E aí ligaram para a TV e falaram assim, avisa, pode ir lá porque acharam o corpo da menina. E aí, Marcelão, corre para lá, vai ali em Mariporã, o lugar chama-se Estrada de Mato Adentro. Ali em Mariporã, sai de um lado ali, Pico do Jaraguá, ali, sei lá, sabe? Vai por dentro e vai sair lá em Mariporã. Eu acho que é isso. Eu sei que vai bem por dentro, vai sair em Mariporã. E eu cheguei no local, aí eu tava sozinho. E os caras, na hora que viram o carro da TV chegando, eu encostando, porque tem isso também, viu, gente? A gente dirige. Né? O repórter cinematográfico dirige também, então... quando não se tem uma equipe completa, que seria o auxiliar, o repórter e o câmera, né? Então, às vezes é só a gente mesmo. E na maioria das vezes é o repórter do seu lado e você dirigindo. E eu cheguei, o cara me viu e falou assim, opa, da Band, né? E eu fui o primeiro a chegar, né? No momento que eles tinham ligado pra gente primeiro. Você que é da Band aí, então, pô, beleza, tá ali o corpo. Falei, tá bom, então tá. Já peguei a câmera e tal, desci do carro na hora que eu tô indo. Eu falei assim, mas tá ali o corpo aonde? Tá aqui, ó, só descer aqui, a ruazinha aqui, a trilhazinha, tá ali o corpo. Tá. Tá bom, mas dá pra ver onde que tá? Tá coberto aonde? Ele, não, amigo, não tá coberto. Tá lá, tá, o corpo tá exposto. E um cheiro que a gente costuma dizer o seguinte, o cheiro da morte é irreconhecível, cara. O cheiro da morte eu falando com você aqui agora, o cheiro me vem na memória. Porque é um cheiro muito... muito diferente, né? E um cheiro ruim e tal. E eu já naquele cheiro... E outra coisa que aí eu descobri, e era verdade. Já me falavam isso antes, eu não sabia. O urubu não come carne de ser humano. O urubu, ele come a carne de bicho, né? Come de qualquer tipo de animal, mas de ser humano o urubu não come. Por quê? Aí depois a gente vai até faz uma pesquisa sobre isso, eu não sei porquê. Só que o odor traz eles pro local. Só que não mexeram no corpo da moça. E tinha um monte de urubu lá. Mas não chegaram perto do corpo da moça. Só que na hora que eu desci a trilha, que eu vi, foi um susto que eu tomei, assim. Porque eu já tinha visto corpos relacionados a crime, a acidente, mas daquele jeito eu nunca tinha visto, cara. Por ela estar grávida, a barriga estava muito grande, né? E
os bichinhos que já faziam 8 dias que ela estava lá. Os bichinhos que comem pele já tinham pego, ela estava sem camisa, tinham comido os seios e a face dela. Então ela não tinha rosto e não tinha os peitos assim, sabe? Mas você vê que não foi animal que comeu, foi bichinho mesmo, sabe? E eu tive que fazer aquela imagem, assim, para a TV a gente não pode mostrar esse tipo de imagem, né? Eu fiz a imagem para que os editores, as pessoas vissem como é que estava o pessoal do jornalismo, mas é uma imagem que não ia. A imagem tem que ser muito superficial, tipo, uma folha mostra que tem um corpo lá borrado e tal, mas não dá, mas assim, eu vi, né? Eu vi aquela imagem e até hoje, isso faz tempo, hein, Maurício? Isso daí tem, cara, eu sou câmera desde 2014, isso foi bem no meu começo de câmera, então já vão para 12 anos aí, fácil, que isso aconteceu. E isso nunca me saiu da cabeça, cara. E tem mais uma. Tem mais uma, até para não ficar tão extenso, eu falar de também as mortes, mas que aí é outra situação que bate muito, que pega muito comigo, que é criança. Né? Fazer imagens de criança e animal, cara. Eu não gosto. Né? Isso daí me faz muito mal, assim. E me chamam, uma vez mandaram eu e o Juliano Dipp para Belém do Pará. A gente viajou o dia inteiro. A gente saiu de São Paulo às 6h30 da manhã e nós chegamos no Belém do Pará às 11 horas da noite. Porque aí teve todo o percurso, né? Vai daqui, aí sai daqui de São Paulo, para em Belém, aí vai a conexão, um voo até Altamira, né? Desce em Altamira, desce em Altamira em um barco 6 horas até o local. Nossa. O local chamado Porto de Imós. Lá virou um barco, essas trombas, não é tromba d'água, é aqueles que é um redemoinho d'água gigante, pegou um daqueles barcos que lava, assim, sai de Altamira para até Porto de Imós, era 12 horas de barco, ou 6 horas de lancha. Esse pessoal ia de barco, que era mais barato, tipo barco R$60, a lancha 140. Então todo mundo vai de barco. E aí esse barco vai tudo, vai ração, vai animal, vai um monte de gente, vai carro. É como se fosse um ônibus, o rio é a estrada. É isso, não tem estrada, então é nesse barco que vai. E esse barco pegou essa... É que eu não me recordo bem se o nome é tromba d'água também, porque tromba d'água eu sei que quando sai das montanhas. Mas é aquele redemoinho forte por conta do vento e chuva, e virou esse barco. O barco era para capacidade de 40 pessoas e tinha 65. Então morreram 23 pessoas nesse naufrágio. E muitas delas, elas estavam lá embaixo. Então quando o barco virou, muitas não conseguiram escapar. E entre elas, criança, mulher, criança. Eu e o Juliano chegamos à noite. No dia seguinte, a gente pegou o barco da Marinha e bora lá mostrar, fazer ao vivo e tal, tudo pra TV. Quando chegou no barco, logo de longe, né, aquela imagem só da ponta do barco, içada por um barco socorro que eles colocam, eu desci do barco da Marinha, subi nesse barco socorro. Na hora que eu subi, o Juliano já foi para frente e falou assim: Cleiton, parece que acharam corpos, bora lá. Aí eu tinha que fazer a imagem. Eu já fui, tudo já estava preparado com a câmera, já estava fazendo imagem antes, né? Aí na hora que eu fui fazer a imagem do barco, eu ajoelhei, aí tô com a câmera apostada aqui assim, né, esperando sair o corpo, aí eu só escutei o cara falando assim: leva o saco para tirar o corpo no saco. Aí o outro falou: não, tira aqui mesmo, põe no barco, é melhor. Tá bom. Eu vejo o cara puxando, de repente sai um bebezinho, cara, de 3 anos de idade. Que tristeza. Maurício, aquilo acabou comigo, cara. Assim, eu chorava. Meu filho tá com 9 anos. 9 anos hoje, o Lourenço, que ó, beijo do pai. O Lourenço ia completar 2 anos. Então, quando eu vi... Não teve como você. Não, cara, aí não tem personagem nenhum, né? Aí não tem o câmera, né? Tem o pai de família também, né? Eu olhei para aquilo, meu irmão. Eu chorava, mano. Chorava. Eu fiz a imagem, comecei a chorar e soluçava, não acreditava naquilo. Porque eu sabia que aquela criança não conseguia fazer nada. Infelizmente, ela não teve condições nenhuma de fazer absolutamente uma criancinha, né? E aí o Juliano ainda pegou no meu braço e falou assim: Clê,
Pô, eu preciso muito de você, cara. Eu sei que é difícil. Eu sei o que você tá pensando. Mas bora lá, vai, bora. Aí eu só olhei pra cima, olhei pra ele e falei assim, não, eu vou, cara. É que não teve jeito. Aí pum, passou, bora, colocaram a criança lá dentro do saquinho e tal. Aí achou outra criança, outro corpo. Era outra criança. Já era uma criança de uns 9 anos. Eu já tinha me recomposto um pouco, mas, cara, foi mal. Essas são talvez as maiores lembranças que eu tenho de crime e acidente, cara. E como é que é? Uma coisa que eu sempre penso, assim, quando a gente conversa, às vezes se encontra ou coisa e tal. Eu, quando chego no local, já chegaram vocês, já chegou a PM, já chegou todo mundo. E eu vejo isso. Eu falei, eu tô pegando já a frio quase, né? Quando o delegado chega, você chega quase com a perícia. Como é que é chegar antes que todo mundo, Cleiton? Porque às vezes acontece isso, cara. Muito. Né? Da imprensa chegar antes do que todo mundo. Geralmente é a PM a primeira a chegar, Sim. tá preservando e aí chega chega a imprensa. É. Porque, assim, hoje tá um pouco diferente também, né? Hoje todo mundo chega antes, né? Todo mundo, às vezes, assim, a câmera chega antes do câmera, né? Que são os celulares, né? Então, hoje é diferente de antes. Me conta essas duas. Antes, a gente, normalmente, a polícia ele já avisa logo. Porque ele sabe que, para ele conseguir mostrar que o trabalho dele foi feito, é melhor ele avisar para a imprensa primeiro, para depois ele avisar a parte que vai fazer as investigações. Então ele acaba avisando primeiro muitas vezes o repórter que ele conhece, e aí, ó, tem tal lugar, e aí a gente vai direto. Não que a gente não burla aquela coisa. Aconteceu o crime ali. Chegou lá, tá isolado, a gente não pode invadir esse isolamento enquanto não chegar a perícia. Mas muitas vezes você chega lá ainda tá tudo muito revirado. Agora tava com o Lucas, uma briga de rua. O cara, na verdade, eu acho que não gostava de um outro. Chegou com uma faca para tentar matar um senhor lá. O senhor tentou correr tudo quanto que era jeito, mas o cara conseguiu pegar o cara esfaqueou o cara. Ainda pegou o celular e gravou ainda ali assim, ó. Ele tá aqui, ó. Falei que eu ia fazer isso com você, seu xingou e tal. E isso daí chegou pra gente primeiro que a polícia. Porque na verdade a polícia chegou junto. Então eu cheguei lá e vi tudo, vi esse cara. Que aí é difícil, né? Porque são coisas que eu não posso mostrar, mas é coisa que eu vejo. Só que aí vem o detalhe. Antes, a gente chegava, não tinha celulares, não tinha tanto telefone, então era mais fácil. Você ia lá, você fazia a imagem, você tinha até aquilo como exclusivo. Aí vamos para essa outra parte. Hoje, só tem telefone, cara. Então, hoje, essa imagem que foi feita de um crime agora, ela chega na TV antes às vezes, do polícia mandar a imagem. Que aí é o que a gente conversou. A gente fez um podcast agora recente com a Débora Raposo, e a Débora falou que era instigante a coisa do exclusivo, né? A gente corria atrás do exclusivo. Pô, só a gente fez. Né? Depois os outros vão fazer, mas só a gente fez. E o primeiro nome o pessoal da Band estava lá. Que chegou lá foi o da Band. Hoje a gente não consegue mais falar assim. Porque os celulares invadiram o meio, principalmente esse meio nosso de repórter cinematográfico. Às vezes eu tô gravando, eu olho pra pessoa e falo assim, você quer tomar meu trabalho, né? Aí ela tô aqui fazendo a imagem e tal. É diferente? Né? É diferente do cara normal chegar lá com um telefone, montar 3 telefones e fazer um podcast com 3 celulares do que ter uma equipe toda dessa aqui, ó, né? Com luz, com o cara do corte, com câmeras, né, de primeiro mundo, lentes boas e tal. É diferente. Só que quem hoje assiste gosta aqui, ó, celular. Ficou mais difícil contar uma história nesse sentido? Ou ficou diferente? O que... Porque as histórias chegam mais truncadas, porque não tem nada editorado, não tem nada pensado para contar aquilo que você viu, ou não, assim? Não, acho que não. Assim, na questão de contar, não. Por que não? Porque de imagem para imagem,
você conta também. O que é diferente, assim, você consegue contar a história da imagem melhor porque você consegue roteirizar isso, né? Você roteiriza bonitinho a imagem que você está fazendo junto com o que está acontecendo e tal. Isso que é uma pessoa que não manja, não, ela grava lá e mostra. Só que o negócio é que hoje, a história dos shorts, né? Do rápido, né? Para qualquer uma imagenzinha já vale. Só que uma imagenzinha dessas é uma coisa diferente. O cara vai lá e muda o texto, olha, né? Ou muda o áudio disso. Né? Então, isso daí é o que está sendo diferente hoje, Maurício. Né? No meio dos telefones, onde não se tem lei para esse tipo de coisa. Né? Não se tem... O cara vai fazer. Você se vira se você tem que ser bom mesmo e fazer diferente. Quando é relacionado a pauta do dia, né? O factual do dia... Aí a gente arrebenta nisso, né? Você tem que fazer isso virar mesmo, né? Tem que ficar bonito, isso e acabou. Agora, quando é... Ali a experiência e o profissionalismo acaba prevalecendo. É isso. É que quantas vezes não te encontro lá na frente do DH, lá, a gente não tá contando a história, aquilo não vai mudar, cara. Aquilo não vai mudar, porque ali, principalmente o DHPP, que é um lugar onde... o Palácio da Polícia, onde chega tudo ali, né? Então, às vezes, não muda. Às vezes a correria lá, do nada, quando você vê, chega um preso lá que a gente tem que... Qual é? Um dando cotovelada no outro. No bom sentido, claro. Não é na briga de cotovelada, porque cada um empurrando o outro para fazer a imagem, né? Cada um querendo a sua imagem, defendendo o seu pãozinho de cada dia ali, né? Que é muito válido, mas que no caso eu já tenho... Já é um bom tempo de rua. Então, quando você vai para lá, todos os câmeras são conhecidos. Cada um é um parceiro do outro, mesmo defendendo o seu leitinho. Os produtores também, né? Tem muitos, todos. Bastante. Não, esse dia eu tava fazendo o dia que caiu umas árvores em São Paulo aí, e caiu uma ali bem na Consolação, a gente correndo e tal, e eu e o Lucas corre para lá, puxa mais de uma árvore, caiu uma outra árvore em tal lugar. Fui correndo com o Lucas também fazer. E quando eu cheguei lá, tinha um pessoal da Rede TV lá, né? E eu já conheço o Ivanildo, mas a repórter dele e tal. E aí, beleza, aí daqui a pouco o repórter dele fala assim, pelo amor de Deus, manda um abraço pro Afif aqui. Eu, hã? Ele tá te vendo aqui na nossa câmera. Eu falei assim, eu quero falar com o Cleiton, eu quero falar com o Cleiton. E na verdade é um cara que trabalhou comigo na Band também, é um produtor e lá provavelmente deve estar dirigindo alguma coisa lá dentro. E ele falou assim, manda aí, só mandou, eu já ia entrar pro ao vivo, eu mandei um beijo pra ele e tal. E a gente acaba se tornando conhecido de todos eles, né? Mas porque uma coisa, Maurício, que eu falo da TV é o seguinte, a TV, pra gente que trabalha nela, é uma roda gigante, pequenininha, tá? Não é grande. Só que ela é uma roda que gira muito rápido, né? Ela não é gigantona não, mas ela gira rápido. Então hoje você tá aqui, amanhã você tá na TV. E é isso. O cara que entra dentro dela... A polícia é assim também. Não é? Você já, esse cara, trabalhei lá, eu fiz uma reportagem com ele que tava aqui, lembra aquela vez que você tava na outra delegacia lá? Mas é assim, assim que a gente acaba conhecendo. Porque, pega você. Hoje você tá lá no centrão e tal, mas você já foi de outros lugares, né? Então, aí que acontece? Você já foi de um lugar que já me conhecia, e aí agora você tá no centro, né? Você tá ali, aí eu vou conhecer a sua galera nova. E a sua galera nova vai me conhecer porque você, mas isso aqui é Marcelão e tal. E aquela galera que você já conhecia, que ficou no outro lugar, já me conhece porque você me apresentou. Então é isso, a gente acaba conhecendo muito mais, né? Eu te falo que... Cara, eu já conheço polícia demais, cara. Demais. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que você me falou agora, e eu vi essa mudança, não sei se vocês sentiram também. Você falou, a gente chega no local, tá preservado, tal, você vai trabalhar, mas tem algumas coisas que você pode fazer, não pode e tal. Tem a perícia, um puta de um respeito pelo trabalho do perito. Não mudou essa dinâmica? Sabe por que eu falo isso? A gente vê essas fotos, por exemplo, do Notícias Populares da década de 80. Como que era? Nunca vi notícias, não conheço. O jornal ali e aquela multidão em volta, não tinha preservação. Nada. Não tinha perito, não tinha nada. Nada. E hoje tem não só um respeito, mas
um investimento na questão da preservação do trabalho pericial. Vocês notaram isso trabalhando ao longo desses anos? Não, tem uma coisa Muda um pouco a dinâmica de contar a história, né? Tem uma coisa que pra gente é importantíssimo e hoje os policiais fazem isso muito bem, que eles preservam o local e eles praticamente deixam aqui o local da imprensa, né? Eles sempre deixam essa parte, porque senão as pessoas mesmo assim, aí elas atrapalham muito a gente, né? Então isso daí mudou muito, porque no começo era celular, ainda era muito, bora lá, tem um corpinho ali, bora fazer aquele corpo. Só que chegava lá, tava todo mundo junto. Então tava todo mundo, que eu digo, as pessoas estavam, o corpo tá aqui, as pessoas estão aqui. E a gente também. Então a gente não conseguia fazer muito trampo. Aí eles entenderam que isso daí atrapalhava eles e a gente também. Então hoje tem o local onde tem o corpo, está ali preservado, eles passam uma fita onde a imprensa pode entrar e aqui para trás está a população. Então isso daí para a gente, na questão... Porque, gostem ou não gostem da imprensa, falem o que falem da imprensa, ela tem que estar ali. Né? Ela que vai mostrar. Mais tarde, eu costumo dizer, né, o seu João, Dona Maria, que está sentado no sofá, eles não estão lá onde aconteceu. Eles querem saber aquilo. O que aconteceu ali? O que foi? E para que ver essa imagem, para saber do que aconteceu, a gente tem que estar mostrando. E às vezes, porque ainda acontece muito. Meu pai, minha mãe, eles não são de ficar pegando o celular para ficar olhando no Instagram, Facebook. Eles não têm isso. Eles assistem televisão. Eles veem algumas coisas no telefone hoje porque acaba tendo telefone, WhatsApp. Mas é uma geração que a mídia deles ainda é a televisão. É a televisão, cara. E aí a televisão para eles é importante, né? Eu não posso nem falar muito do meu pai, porque meu pai é meu fã, né? Então meu pai, se falar agora assim, ó, o Marcelo tá em tal televisão, ele vai estar olhando, se ele vai, nem que ele veio falando oi, ele vai querer ver, meu filho que tá ali, mas ele sabe. Então hoje ele assiste mais a Band, porque sabe que do nada, que nem eu agora recentemente estou afastado da TV por conta eu tô com um desgaste no quadril, né? E para que não afete mais enquanto eu não faço a infiltração, eles me afastaram. E mesmo assim o Joel, quando tá ali com o Lucas, fala assim: Lucas, é o Cleiton que tá aí com você, é o Marcelo que tá aí com você. Mas porque ele sabe que eu sou muito atuante, né, cara? Eu atuo ali o tempo todo, eu sou fominha, né? Como o povo fala, o tempo todo tô no meio das câmeras ali. Então, eles são da era televisão, eles gostam da televisão. E se a gente não tiver no meio de uma cena de crime que a gente não possa fazer imagem, atrapalha muito o nosso trabalho. Né? Assim, uma coisa que eu percebo é uma profissionalização de tudo. Tanto do acesso à imprensa, quanto da perícia, do atendimento ao local e da própria da qualidade mesmo do trabalho. Eu vejo que hoje há todo um cuidado de contar a história sem exposição, de contar. Eu percebo que há um cuidado, um profissionalismo, assim. Isso é algo muito presente para vocês? Assim? Sim. A gente chegou numa era, Maurício, que parece que todas as TVs falam mentira, né? Aí todo mundo, que aí xinga a Globo, aí xinga a Record, aí xinga a Band, né? Mas conta a história mesmo. É muito louco, eu acho muito louco quando alguém chega em mim, conta mesmo o que está acontecendo aqui, não conta outra coisa. Aí eu olho pro lado e falo assim, mas a imagem está aqui, né? O que se passa na cabeça pra ela? Acho que eu vou vir até aqui. E vou mudar a imagem, vou falar, não. E assim, a ideia deles é porque as pessoas, elas criaram um monstro em cima de algumas emissoras, que achando que todo mundo faz igual. E, cara, a gente nada mais... Eu costumo dizer que a gente nada mais, nada menos que a gente noticia fatos, cara. Né? E aí as pessoas interpretam do jeito e da forma que ela quiser. Né? Então, é mais profissional? Sim, é mais profissional. Só que, eu não sei, eu acho que para alguns é como se a gente criasse um Photoshop em cima de imagens e mudasse o áudio da pessoa,
que hoje é igual o IA, né? Então, era isso que eu ia perguntar. Você acha que o público tá muito desconfiado? Não sei se desconfiado, mas tem essa tendência da desconfiança por causa disso? Por causa também dos mitos da IA? Ah, porque o cara altera e faz assim. Não, aquilo... agora, Maurício, falando sobre isso, tipo, eu ainda, a gente talvez vai passar por um momento pior agora nas eleições. Aí eu acho que vai ser um problema, porque nas eleições a galera vai fazer muita coisa relacionada a IA, principalmente a coisa relacionada ao Instagram, sabe? Esses cortes de vídeo que consegue mudar muita coisa e vai mudar muito a cabeça. Porque tem gente que não tem cérebro para isso não, cara. Eles vão ver, vão achar que é verdade. E é fato. Minha mãe, que é uma pessoa que tem o celularzinho dela, um dia ela chegou e me disse: você viu o que aconteceu? Um peixe de 8 braços, não sei o que lá e tal. Eu falei: mãe do céu, isso é mentira. Não, mas é porque tá acontecendo, é a besta, não sei o que lá e tal. Então, assim, as pessoas, minha mãe não tem muito entendimento, né? Então, para ela, as coisas vão acontecendo. E, cara, hoje em dia a pessoa consegue mudar o que você tá falando. E as coisas são muito bem feitas do ponto de vista técnico. Porque se antigamente, algum tempo atrás, você olhava e falava: não, isso é IA. Pela qualidade, enfim, pelas características do vídeo, hoje, daqui a pouco é o que você falou. Em outubro, a gente já chegou num nível técnico que o cara não vai conseguir distinguir pela técnica, né? E tem cara que é pilantra, cara. Tem cara que é pilantra, tem cara que vai fazer isso ficar de uma forma que seja muito verdade. Até você... É claro que depois vão acabar descobrindo. Desenrola. Isso, existe eu conheço um pessoal do DHPP ali, sabe, que trabalha com você conhece o pessoal que faz, que investiga ali ataques cibernéticos e tal? Conheço um pessoal bom ali, né? E esses caras aí são bons para desvendar. Então, assim, eu acho que o único problema de tudo isso é que atrapalha mesmo e a grande população acha que a gente fica maquiando, né, algumas coisas, né? O editorial de televisão é feito pela própria TV, então eu não posso colocar em julgamento, né, nenhuma dessas grandes não posso, né? Até mesmo aqui eu trabalho, que cada um tem seu editorial, mas eu garanto muito que aqui eu trabalho com verdade. Não... eu também, eu não consigo ver grande imprensa... eu acho que eu não acho que é justificado tanta desconfiança. Eu acho muito mais, não sei se perigoso, mas a probabilidade de você ter fake news ou ter manipulação de imagem aqui na mídia, na rede social... É muito grande. Porque o cara não tem compromisso nenhum, o que você falou, cria uma página... anônima lá e vai soltando coisa, às vezes só pra sacanear mesmo. Exatamente. Não é nem só pra ver Puta, eu tenho visto cada perfil aí de maluco. Você me fez lembrar agora o Patrick Brito, que a gente entrevistou agora na quinta-feira passada no podcast, né? E pra quem não sabe quem é ele, é o hacker que invadiu as contas Bolsonaro e Aécio Neves, né? Andréa Neves e tal. E aí a gente fez uma pergunta para ele, foi assim, né, se tudo que ele fez foi por conta de dinheiro, se ele queria invadir as contas por conta de dinheiro. Ele falou assim: não, é que na verdade eu fiquei com raiva de um monte de gente mesmo, aí eu fui lá e mostrei que tipo assim, cara, ele ficou com raiva. Então imagina, ele não fez isso só, assim, ele teve coisas a pedido de pessoas que pagou ele para fazer. Mas com alguns ele ia lá e tava com bronca do cara e falava: vou mostrar o que você faz. E aí ele hackeava a conta do cara e expunha tudo que o cara fazia. Tudo. Né? Entre as coisas que o cara fazia pelas coxas e a conta do cara, conta pessoal. Eu falei, só foi pra ele assim: tô entrevistando você, eu sou do bem, não fique com raiva de mim, entendeu? Não vai entrar na minha porque eu não tenho muita coisa não, mas pô, né? E é um cara que entende muito disso, então eu não entendo tanto, né? Então... E cada dia mais me parece que isso está acontecendo, né? Não, o tempo todo.
tempo todo, cara. Se não ficar esperto, você perde um... É igual você perder conta do Instagram, do você ser clonado com WhatsApp. Aliás, o que eu tenho ouvido falar muito disso, de empresa que tem sofrido aqueles crimes de ransomware, sabe? Que o cara entra na conta da... Na conta não, né? No software da empresa, sequestra os dados e pede um resgate. Mas assim, uma coisa vertiginosa. E um grande problema disso é que as empresas têm uma certa dificuldade em procurar a polícia, procurar os órgãos do sistema de justiça, porque acha que vai ficar muito exposto. Eu ia falar, e aí tem algumas coisas não declaradas aí que aí o cara acaba tendo um problema, então o cara acaba não falando, né? Tenta agir por mãos próprias, né? Tenta ali meio por debaixo dos panos. Eu acho que isso daí é que assim, a tecnologia hoje está pesada, né? Você até chegou a comentar comigo antes, né? Relacionado a gente e os câmeras, né? E como que faz na televisão. Cara, pra gente, eu falo que o nosso meio de câmera hoje tem um prazo curto dentro desse processo de televisão. Por quê? O que... Cara, os celulares eles vêm cada vez melhor, né? Então, eles vêm de uma forma, não só o celular, mas as condições hoje das empresas é muito diferente, né? Antes a televisão era um meio rico de trabalhar. Hoje a televisão já não é mais um meio rico de trabalhar. Você tinha antes o operador, você tinha o câmera, você tinha o auxiliar, você tinha o cara que levava o motorista, você tinha o cara que operava áudio, luz, e hoje você não precisa de mais ninguém disso. Trabalha só o repórter e o câmera. E agora, com essa novidade toda chegando, trabalha o câmera e o câmera. Desculpa, o repórter sozinho. Porque aí ele pega o celular, ele tem um kit que ele trabalha com isso daí, ele coloca lá no local, tripézinho, ele mesmo faz. Tem que fazer ao vivo, ele faz ali, não precisa de mochila, não precisa de nada. Aquele caminhão gigante, não precisa mais. Né? A mochila que eu digo é um Live U, que você leva, um equipamento que você leva para fazer a geração do ao vivo para televisão. Sai da câmera, não precisa mais. Cara, num celular ele tem tudo isso. E essa disruptura de narrativa, assim? Esses caras vão tudo pra rede contar aquela história de forma muito diferente. Porque se antes você tinha, vamos dizer, uma imprensa profissionalizada para mediar isso, você falou, olha, a grande imprensa ela tem um editorial, enfim, o canal A faz desse jeito, o B faz desse jeito, mas tem um profissional editorando aquilo, né, de alguma forma. E hoje, essa pulverização, assim, de narrativa, como que você vê isso, assim? Porque me parece que aí cada um vai contar uma história de um jeito. Não, assim, Maurício, para contar a história, para você fazer, eles não precisam. Na questão editorial, como eu digo, é a forma que o cara vai passar isso para a TV, que a TV ela tem ali, a Band tem o seu jeito, a Record tem o seu, a Globo, cada um tem isso. O cara que vem nesse formato sozinho, ele faz muito menos do que o cara que faz no formato ele, repórter, câmera e digamos, auxiliar, que hoje é o que mais acontece. Aí, vamos lá. O que cai em tudo isso é a qualidade da matéria. Não que a matéria seja tão diferente, mas a qualidade da matéria vai mudar. Porque o cara, quando ele tem o repórter, tem o câmera dele e o auxiliar, tudo que ele quer, ele vai fazer a parte de texto e a imagem que o repórter fez para ele, o câmera fez para ele. O câmera fez a imagem com a ajuda de um auxiliar. Ele vai fazer isso daí de um jeito mais fácil, um jeito mais bonito, mais profissional. O repórter que está sozinho, só com o celular, ele vai ter que fazer a imagem com o telefone, já não é com a câmera, não é com as broadcast, nem com as DSLR, que é as câmeras menores, que parecem uma máquina fotográfica. Você não vai mais fazer essas imagens, você não vai ter delas, então você vai ter a imagem de um celular.
Aí, beleza. Isso eu, como profissional, acho, pô, tá como pode, mudou e tal. Mas você acha que quem tá ali sentadinho no sofá assistindo vai ver isso Vai falar. diferente? Vai ver se isso foi feito com celular ou não, entendeu? Entendi. Então, assim, o que cai é a qualidade de imagem, que na verdade cai por conta do jeito que é, a câmera que é, mas fora isso, o cara que tá assistindo não vai ver. E a audiência da internet tá lá e tem audiência. Não é? Você acha que isso aí é o. Eu não sei se o futuro, mas é um novo universo assim, de narrativa? Sim. A TV que você tá vendo hoje aqui, daqui de uns anos aí, você não vê mais não. Você vai entrar, a sua televisão vai ser touchscreen, né? A sua televisão vai, como já é hoje, já tem muito assim já, mas vai ser muito mais mirado para a internet do que para... Quantos lugares, Maurício? Não sei você, mas você ainda tem na sua casa TV aberta, fora a sua TV aberta ainda é tipo, ó, tem uma antena lá, aí a antena pegou lá as TVs abertas e tal. E é uma questão até geracional, que você estava falando do seu pai que assiste, meu Isso. sogro, o seu Rafael que assiste. Sim. A minha filha não vai assistir nunca Sim, meu moleque, pô. nesse formato. Meu moleque tem 9 anos de idade, você entra lá em casa, o YouTube, O YouTube comendo tá solto. comendo a milhão. Né? Pergunta, ele sabe o que é as TVs fora, porque eu trabalho em uma. Né? Então aí ele sabe que tem a Globo, que tem a Record, que tem a Band, mas ele sabe dessa forma, não sabe. Não, para ele, quando eu chego lá, ele, pai, vou ver só um pouquinho de TV, tá? Quando eu vejo, ele já pôs no YouTube. E você acha que isso muda a narrativa das coisas? Do que é crime, do que não é crime, do que é importante, do que impacta a sociedade? Porque eu tenho a impressão que um pouco do trabalho da imprensa era isso, sabe? Era interpretar aquilo que impactava, aquilo que era o interesse do público. É o que você falou, olha, a imprensa está ali trabalhando, porque aquilo atende a uma demanda da sociedade, que é a transparência, que é saber da notícia, que é captar o que era importante, relevante para a opinião pública. Há um papel social da imprensa profissional, né? Ah, mas muda sim. Muda hoje, né? É o que eu te falei. O YouTube hoje, você coloca no YouTube, é corte rápido. Né? E o algoritmo? Quem manda no algoritmo, né? Você sabe quem? Eu não sei. Eu também não. Ninguém vai saber. Ninguém sabe de onde vai, de onde vem, pra onde foi, quem é, o que come, o que bebe. Né? Ninguém sabe o que é. Então, na verdade, muda muito, sim. Muda tanto que, às vezes, a legenda que é escrita num corte faz você querer entender aquilo da forma que está escrita a legenda. Então você vai lá, você coloca lá, olhe este vídeo, rapaz assalta, sai correndo e consegue escapar. Mas aí às vezes você vai ver o vídeo inteiro, né, ele consegue escapar, mas depois ele é pego lá na frente. Só que não falou isso no texto. Uhum. Só que você está assistindo o vídeo pensando no que o texto está escrito ali, ó. Né? E isso te direciona. Então é onde vai impactando, sim, a diferença da gente. Porque quando a gente mostra aquilo, a gente não mostra... O nosso letter, né, como é escrito ali, é diferente. Né? Acaba de acontecer um assalto, o bandido é preso. Né? Aí mostra lá a matéria, o tal bandido escapando, saindo e tal, de repente ele é preso. Só que na internet você viu que o texto era outro. Então, e você começa... Eu vejo alguns cortes lá, cortes até de podcast mesmo, né? Fulano, por exemplo, fulano disse que Raul Gil tá tendo um problema. E aí quando você assiste lá 20 minutos... Não, você não vê aquilo, você vê que o Raul Gil falou alguma coisinha e tal, então, e te leva. Então, na verdade... Tá construindo uma narrativa que não necessariamente... Que não é. Você sabe uma coisa que eu tava assistindo, até antes da gente vir para cá, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, é uma coisa que tem preocupado o pessoal que faz essa questão do algoritmo em rede social e tal, é que há uma busca pelo clique do ódio. Olha que interessante. E aí eu estava pensando do ponto de vista do crime. Até onde isso é esse tipo de narrativa cria ou não um fator criminógeno no mundo. Né? Quer dizer, se você só propaga
o clickbait, que aciona o gatilho do ódio no cara, o que você tá alimentando, né? Cara, sei lá. É uma coisa louca isso, né, cara? Se você pensar assim, não consigo... Então, eu fiquei pensando nisso, assim, no futuro, assim, do crime cibernético, nesse tipo, assim, para onde vai, né? É uma coisa... É para se pensar. Cara, eu te juro que eu não consigo ter ideia, né, de como que vai ser daqui para frente, né, com todas essas mudanças, né, Mauricião? Né, você que, na verdade, quem vai contar mais essa história vai ser você. Eu penso na criminologia nisso, assim, às vezes, de falar, meu, como que narrativa molda, assim, porque hoje é isso, eu acho que esse é o termo. Não, narrativa. Né? Você já tira aí pelos os dias anteriores aí, digo dias porque acho que não tem muito tempo aí, se você vê algumas coisas que mostram na própria televisão, que vem do YouTube, que vem do Instagram, você vê que as coisas estão cada vez piores, né? Né? As pessoas, elas acreditam muito no que elas viram na imagenzinha ali e não sabem o que aconteceu antes, né? Então... Ia ser perigoso. Muito, cara. Muito. Então, falando nisso de narrativa e tal, me conta do seu podcast, faz um merchan, faz uma propaganda, que acho que isso é um projeto muito legal, uma coisa que me parece que era uma necessidade que tanto você quanto o Lucas, que é o seu parceiro lá... Meu funcionário, né? É seu funcionário. Meu funcionário, pode colocar isso no corte. Lucas Martins é funcionário de Marcelo Cleiton. Cara... me parece que isso era uma coisa que era necessidades de contar outros tipos de histórias com outros formatos de histórias. E acho que todo mundo que está fazendo um podcast parece que está sintonizando nisso. Eu vou falar para você aqui, já virado para minha câmera ali, ó. Isso é para corte mesmo, cara. Como é difícil você ser entrevistado e não ser o entrevistador. Né? Porque quando você está entrevistando, você vai lá, faz a sua pergunta, aí o cara responde, tá? E agora, quando você é entrevistado, você tem que ficar, né? Oh, meu Deus do céu, eu tenho que falar isso, tenho que falar aquilo, tenho que lembrar daquilo outro, você não pode se embananar e tal. Cara, é difícil. Agora eu dou a honra mais para meus entrevistados, sabe? O Pá Daqui Pá de Lá podcast, cara, o legal de contar a história de como foi criado há 2 anos, né? Eu e aquele maluco do Lucas Martins entramos nessa história. Por quê? Eu, na verdade, sou um cara que viaja bastante, né? E pela TV eu venho viajando muito, muito, muito. Desde quando eu me formei como repórter cinematográfico, eu sou um dos caras que mais faz mesmo as coberturas jornalísticas, né? Tanto elas em formato aconteceu, vai, corre, como aquela coisa assim, ó, temos uma matéria... aqui meio que vamos conhecer alguma coisa e tal, a gente precisa mandar uma equipe e essa equipe vai e muitas vezes eu vou, né, muitas e algumas delas eu que vou e tal, né, e graças a Deus eu venho conhecendo bem o mundo desse jeito, né, então já passei de 15 a 16 países, eu digo que eu já conheci, né, e outros que eu já voltei por várias vezes, então já tem mais de 20 viagens internacionais tranquilo. E nenhuma delas eu fui para Polônia, né? Fui para Polônia, fui contar a história do Holocausto, né? Foi mais o Rabino, que é o Moisés Rabinovich, né? Que, pô, a gente fez contou uma grande história em cima do Holocausto, sobre os lugares que era o lugar de extermínio e outros de trabalho, né, trabalho forçado, dos judeus e tal, né? Então a gente foi contar todas essas histórias lá na Polônia e eu fui com o pessoal dos podcasts badalados, né, que é o Inteligência, que é o Vilela, e o Igor do Flow. E conversando com esses caras, eles, pô, Marcelão, cara, você fala bem, conversa direitinho aí e tal. Meu, você já pensou em ter podcast e tal? E era um momento que há 2 anos atrás, né, esse outubro de 23, né, eu fui em setembro de 23. Era um momento que o podcast estava viradão, vários acontecendo e tal. Eu falei, cara, nunca pensei assim. Eu era consumidor um pouco, mas nunca tinha pensado tanto. E nisso eu voltei pro Brasil. Quando chegou aqui,
Eu pensei pra caramba, falei, cara, chamei o Lucas, era de madrugada. Falei, Lucão, cara, tô a fim de fazer um podcast aí e tal, o que você acha? Ele, como assim? Falei, cara, tô cheio de ideias, né? Aí ele falou, pô, eu gosto de ideias. E aí, isso surgiu por conta dessa minha vinda. E aí foi onde a gente conversou com o André, que é da Vídeo 8 e tal, que se tornou nosso parceiro. Cara, o que aconteceu foi que era um cara querendo contar um monte de coisa e outro que o cara que queria contar um monte de coisa era eu. E o cara que não sabia se queria fazer mesmo não era o Lucas. Porque o Lucas olhou e falou assim, meu, eu nunca pensei, né? Não sou consumidor de podcast, então nunca pensei. Cara, vamos fazer isso, o que você acha? Faz aquilo outro e tal. De repente esse cara curtiu de um jeito, né? Que hoje já são 2 anos de podcast. A gente está no episódio 111, 113, né? Que por sinal amanhã nós temos um podcast que eu não posso nem dizer que eu não sei que dia que nós vamos passar no nosso ao vivo aqui, mas toda terça-feira nós temos o podcast, né? Que tem variedades de histórias. A gente sentiu a necessidade de contar todas as curiosidades, né? Entre ela, como a gente conta as curiosidades entre policiais, entre tanatopraxia, que são casos, pessoas que maqueiam mortes e tal, comediantes, né? E todos os tipos de nicho que pode aparecer que você vai achar que é legal e que às vezes nem eu sei o que a gente ama. Cara, tá muito gostoso, tá muito bom de fazer. Eu me divirto bastante, eu brinco bastante com isso, né? Eu digo que lá no meio do podcast o Lucas é o cara sério e eu sou o palhaço, né? Que eu faço a galera dar risada por conta de bobeirinhas e tal, mas eu faço minhas perguntas também. Hoje eu acabo, uma coisa que eu não fazia, eu sou câmera, né? Eu não achei que fosse partir para frente das câmeras. E a partir do momento que eu entrei para frente dela, eu entendi que eu tenho que entender você primeiro para que eu possa olhar para você e falar algo que seja natural, não tipo não falar nada então eu tenho que estudar você. Eu acabei estudando, né? Todo entrevistado que vai lá eu sei um pouquinho dele, entendeu? Me fala uma coisa, você falou de 20 países aí, me fala aí os países, o que que você viu assim no mundo que te impressionou, que te chocou, que te traz lembranças boas, enfim. Me conta alguma história assim. Bom, que... que tem bastante mesmo, mas cara, eu fui para alguns lugares que eu jamais imaginei que eu ia na vida, né? Fui para China, né? Fiquei em Xangai durante 10 dias. Estados Unidos eu já fui algumas vezes, mas eu fui pro Texas, que eu nunca tinha imaginado que eu fosse conhecer os americanos, né? Que é os caras do popcorn, né? Então, assim, o Texas foi muito legal de ir. Fui para Dubai, né? Dubai para mim foi perfeito lugar. Conheci o Burj Khalifa, até estava vendo ontem que teve o ataque do Irã e pesado, próximo até da onde eu tive, né? Que eu tive ali nas Marinas, eles fizeram um ataque muito próximo ali onde quando você passa com o avião parece uns coqueiros, né? Que foi criado e eles assim, é triste até de ver, né? Guerra é foda. E Dubai foi um dos lugares maravilhosos que eu fui para Abu Dhabi e fui para Sharjah em Dubai. Fui para Alemanha, né? Alemanha, Suíça. Fui para Polônia. Tô falando primeiro os lugares para dizer mais ou menos o lugar que... Pra ver o que te desperta. Não. Todos eles teve histórias, mas vamos falar um pouquinho da Polônia, vai. A Polônia foi contar a história do Holocausto. Então, para mim, foi um lugar que eu descobri o que era um campo de extermínio, né? E isso daí é muito pesado. Falaram assim, Marcelão, você vai conhecer Auschwitz, que era um lugar fodástico, né? Onde eles tinham um campo de extermínio, trabalho e juntavam os judeus ali e tal. E falaram bastante de lá e eu falei, beleza, tem que me preparar para lá. Você vai ver os cabelos, os sapatos, as camas e tal, da galera e tal. Cara, realmente é tudo isso que me falaram mesmo. Mas aí eu conheci uma cidade chamada Treblinka,
que é onde era um campo de extermínio só. Lá só morriam, as pessoas que chegavam lá morriam. E era chamado o Cantinho do Céu. Os alemães davam o nome de... Você vai conhecer o Cantinho do Céu e tal, sacaneando os caras aí. Os caras chegavam de trem, as mulheres para um canto, com crianças, e os homens para o outro. Ali você vai passar, vai tomar uma ducha, né? Vai cortar cabelo e bora trabalhar. E as mulheres vão cuidar, vai no médico e tal. Todos eles iam para o mesmo lugar. Eles saíam para um canto e iam para um outro lugar. Sentavam agora que vocês esperam. Eles faziam tudo isso mesmo. Tomavam banho, cortava cabelo e tal. As mulheres cuidavam, passavam no médico fake news lá ainda. Na época já era fake news. Colocavam num lugar sentadinho, sentava todo mundo ali e tal, esperava. 40 minutos eles estavam mortos. Né? Eles eram um lugar, digamos que nem aqui, um lugar fechado, né? Os gases que entravam eram monóxido de carbono, né? Eles ligavam as máquinas lá, eles não sentiam o cheiro de nada. Sufocava a pessoa, matava. Morria, não tinha ar, né? Então, uma coisa você ir num lugar que tiver um aquecedor, o caninho tiver quebrado, né? Se ele tiver quebrado, não tiver saída do monóxido para lá e entrar para dentro do quarto, para a sala, você vai acabar morrendo, você não vai nem sentir nada, vai sentir uma tontura e morrer. Isso mexeu muito, cara. Isso daí... Você não tinha ideia de como aquilo ia te... Cara, na hora que eu entrei no lugar... Vai. Na hora que eu entrei num lugar assim, um lugar bonito, sabe? Um verde lindo, um matagal, assim, árvores grandes e tal. Cara, o lugar sinistro por ser quietinho. Mas na hora que eu olhei aquilo ali, não tinha um bicho, uma borboleta. Cara, você chega num lugar onde tem planta, a primeira coisa que você vê são bichos, né? Pássaros e tal. Não tinha. Só as lápidezinhas pequenas, indicando que ali tinha morrido tantas pessoas. Aquilo me deu uma angústia, cara. Então, você sabe que isso que você está falando parece que todo mundo que vai conhecer esses lugares conta essa sensação. Mas é porque... Ele está impregnado. A sensação é... Então, eu falei que me prepararam para o Auschwitz e não tinha me preparado para Treblinka. Então, lá eu me senti mal, Maurício. Lá eu me senti muito mal. Ali foi uma das visitas que eu fiz que eu... Cara, até hoje eu falo, eu dou uma tremidinha com isso. Bom, essa daí foi uma ali coisa... Você tem noção do que é crime contra a humanidade, Exatamente. né? Ali você vira mais humano, cara. Você sente mais humano. Então, aquilo ali foi uma delas. Agora, eu fui para Nova York, né? Aí, meu irmão, ali eu fui patrão pra caramba. Ali eu fui meninão. Que aí me mandaram para Nova York, fui fazer a abertura da Sala São Paulo em Nova York, né, na época do Dória. E, cara, os caras me levaram a gente nos melhores lugares em Nova York. Mano. Fui correr no Central Park. Né, conheci a parte onde tem a igreja de São Parkins ali, que é próximo a Times Square. Então, assim, ali foi uma das minhas idas muito boas, assim, de viagem, cobertura, que eu fui assistir um jogo de basquetebol, eu fui jogador, então... Ah, que legal, você foi no Madison Square Garden. Puta, cara, assisti Chicago e Nova York. Que legal. Cara, foi uma das melhores viagens que eu já fiz a trabalho. E em comparação com a China, que todo mundo então, aí a China é loucura, né? A China é... Pô, eu fui na China em 2017. Né? Que já é um outro universo de hoje, 2020. Não, na época lá você só pagava as coisas com QR Code. 2017. 2017, era tudo no QR Code. Não é à toa que quem pagava pra gente era o nosso tradutor, que tinha o cartão, tudo bonitinho. O que a gente faz hoje, que tem o quê? 2, 3 anos... Lá, há 10 anos. Já era normal. Né? Na época já era normal. Só que, assim, um país completamente desenvolvido, né? Você anda de carro lá, Mauricião, o carro não... Você não gasta amortecedor. Porque você não sente, você anda numa pista reta normal em tudo quanto que é lugar. A China, para mim, foi surpreendente. Assim. E uma coisa que todo mundo fala, e eu queria saber a sua impressão, é que lá você vai para uma cidade dessa, milhões de habitantes, zero crime. Parece que o cara, você tira lá o celular lá e o cara
é uma fórmula que a gente não desvenda ainda aqui no Ocidente muito bem. Assim. Você falou É que o criminólogo sempre olha o crime, né? Então, você leva o Criminal Cast, é isso. Mas, velho, eu teve um cara aqui esses dias que virou pra mim e falou assim, ó, você vê, até que a gente falou assim, até que a gente não é ruim, nós fizemos uma coisa que lá fora não tem. O quê? O e-mail. Lá fora não tem problema com o e-mail. Porque aqui você tem que bloquear, e é uma coisa criada pra gente e tal. Eu falei assim, mas realmente, lá fora não tem roubo, cara. Então eles não precisam se preocupar com o e-mail de celular lá. Aqui a gente porque rouba. Na China você falou isso, me fez lembrar na Polônia. Eu fiz tava fazendo um stories lá na hora e falando, gente, o legal de tudo isso aqui é que aqui eu tô com o celular, eu tô andando tranquilamente, tá tudo certo. Zero preocupação. Não, nenhuma. Tem uma história legal disso aí também. A gente tava indo de Uber, a gente foi num outlet lá da Nike e a gente queria... Na China também? Não, esse lembrando da Polônia. Polônia. Na China a gente... Meu tour lá foi muito para conhecer a cidade velha e a cidade nova da China, que é o Debend, onde tem as torres gigantes da China e tal. Isso em Xangai. Não é que a China é ampla, né? Então, assim, lá eu conheci os lugares antigos, que o antigo é tão novo, mas tem lá, você vê, tem aquela coisa das roupas penduradas no varal, lá tem. Né? E o novo, que é a coisa mais linda do mundo mesmo, prédios gigantescos, os arranha-céus bem gigantes lá na China. Esse da Polônia que eu ia falar sobre assalto, sobre roubo, que lá fora é tão diferente, nós fomos para essa outlet e o Igão tava com a gente e a mochila dele. Nós saímos do Uber, pegamos um Uber para ir para lá, saímos do Uber, na hora que a gente desceu, a gente foi para outlet. A gente tá lá e ele andando, e pá, andando, daqui a pouco chega o cara, o motorista do Uber, e fala assim, e olha pra eles e diz, né, olha, só mochila. O cara voltou, ele não precisava fazer isso, se ela notificava a Uber, não, ele foi lá, levou, você esqueceu que tava dentro, o passaporte, os dólares, tudo dentro da bolsa dele. Aí assim, cara, aqui no Brasil eu já quase perdi uma câmera dentro do carro. Você me contou a história. Do Uber, do Uber. O cara foi embora. Voltando do aeroporto. Voltando de Goiás. Na época dos repatriados da China. Foi uma refrega, né? Eu me lembro. Sim, para mim, a gente conseguiu pegar no dia seguinte, eu tive que ir buscar na casa do cara. Né? Mas isso porque eu deixei muito claro para ele que todo mundo já sabia que ia dar ruim para ele. E que ele falou assim, eu tava esperando me ligar. Eu falei, mamãe... Cara, ninguém, assim, era uma câmera, cara. Você viu que foi na televisão. Se você volta lá até... A gente não é necessariamente um desconhecido. Eu nunca vi esse cara. Não, mas eu deixei o cara. Então, assim, esse tipo de segurança realmente fora é bem diferente. E na China você sente isso? Assim, e na China, não. Pô, na China... A única coisa que eu não pude fazer na China foi correr, né? Porque aí o cara lá eles falavam, olha, a poluição aqui não é legal pra você correr na rua e tal. Eu não pude correr na época. Né? Mas assim, tudo que você fazia lá, eu nunca ouvi falar sobre assalto, sobre... É o que todo mundo meio que fala. Não, nada assim. Lá agora tá melhor, né? Porque hoje a onda da China é muito a parte elétrica, né? Então... Tá muito eletrificado o carro. Então Mas na época que eu fui, eles estavam numa condição meio ruim de tempo, então de poluição. Então eu não podia correr na rua. Mas... uma das coisas que lá não podia fazer era correr na rua e tentar não me perder. Porque se eu não tivesse um celular para arrumar um tradutor, eu não ia falar mandarim, você não fala. E os caras não gostam de falar inglês, cara. Então, eles não gostam de falar inglês e eu não sabendo falar mandarim, eu falando mais ou menos inglês ainda, né? Então, era um problema. Eu falei assim, toma cuidado que você se perde. Se bem que eu acho que hoje a questão tecnológica supera, porque, você tira a foto, Google Tradutor. Você sabe que eu tive uma ocorrência assim uma vez, Cleitão? Aonde? Acho que eu tava no 78. Apresentaram um cara com um carro lá meio esquisito e tal. Eu não lembro se o carro era caráter ou não. Chinês, não falava nada, o carro no nome de um outro chinês, não sei o quê. Eu falei pra PM, que porra, velho. Mas Google Tradutor, e o cara conseguiu explicar. Veio lá o cara que era o dono do carro,
gravava, ele falava ali no Google Tradutor e o Google Mas- Tradutor falava pra gente o que tinha Mas a gente tá falando disso agora, É, certo? Eu tô falando de 2017. não tinha. Né? 2017 tinha, mas assim, né, era diferente. Era mais Então, restrito, era mais difícil. Na toa que a Sônia, eu tava com a Sônia Blota, aí a Sônia Blota, ela fez assim, ela pegou, ela falou assim, eu preciso falar com o rapaz, porque eu preciso de um, como é que era? Que era um secador de cabelo que ela precisava. Ela pediu tipo um secador de cabelo que ela tava sem e tal. E aí disse que falou com o cara, falou em inglês com o cara na recepção. O cara, tipo, ele estava Shei, é que é ok, né? Shei, Tá. né? Shei, tá bom. Então ela subiu, acho que tudo certo. Aí a gente teve que sair, tá? Na hora que voltou tinha um aspirador de pó lá, né? Mas isso não foi Google Tradutor. Não, foi? então, assim, antes era um pouquinho pior. Agora não, agora, cara, só se perde quem quer, só se pode, onde você for, né? Eu, nas viagens que eu já fiz aí, né, recente agora, no ano passado, fui pro Peru, né? O Peru é uma delícia de ir, né? Você falar com é o castelhano, né? E todo mundo fala bem, né, meu? Sim, Você foi pra Lima? fui pra Lima. E os caras falam que Lima. Lima... Eu tava vendo outro dia um desses perfis de Instagram de viagem e tal, e o cara, ele tava fazendo um ranqueamento, assim, dos lugares que ele gostava. Ah, Buenos Aires, não sei o quê. O cara falou, ó, Lima é... Cara, Lima Lima é bom, Lima é gostoso, né? Você sabe que eles são o terceiro no ranking, no Michelin de alimentação, né? De alimentos. O que mais tem na América Latina, que tem Eles são restaurante Michelin, né? Isso, é o terceiro. Cara, a culinária dos caras é perfeita. Eles só gostam muito daquele milho gigante, né? Que eu acho meio esquisito o milho grande deles lá. Cara, eu nunca fui, nunca... Eles têm um Tá milho... muito no radar pra mim, Não, Lima, assim. leva a esposa que vocês vão curtir. Quando fala do ceviche é um dos melhores ceviches do mundo mesmo. Isso é perfeito. Mas a culinária deles é muito boa. É muito gostoso, assim. E é o que eu ia falar, tipo, tem lugar que o cara falando rápido você não entende nada. Né? Mas é o que eu disse, você não se perde com nada. Você tá com o celular, tá com a internet, meu irmão. Você faz tudo, você realmente você vai lá e coloca que isso aqui, o cara, você coloca para traduzir, é rapidão. Então, assim, hoje a comunicação é muito mais fácil. Né? A minha primeira viagem internacional foi para o México. Primeira. E foi no terremoto do México, em 2016. Né? 2017. Porque antes disso teve a Chapecoense, quase que eu fui no acidente da Chapecó. E eu fui pro México. E minha ida pro México, cara, me mandaram sozinho. Porque o repórter e o produtor já estavam lá. Tá. Eles tinham ido antes, num voo antes, eu ia num voo depois. Não conseguiram pro mesmo momento. Devia estar uma puta bagunça, o país devia estar Não, tava virado, coisa louca, coisa louca. E aí, bora, vai dar tudo certo, é uma beleza, vai o Cleiton, vai, eu com mala pra caramba, um monte de coisa. Me mandaram e falaram assim, só que o dinheiro tá com o produtor lá, você pega com ele lá. Tá, tudo comigo. Só que o dinheiro tá lá, viu? O produtor tá com o dinheiro, aí você pega o dinheiro com ele lá. A minha primeira, eu falei, não, beleza, deixa comigo e tal. Eu sem cartão de crédito, tava na época eu não fazia essas viagens, né? Então pra mim não era, tinha o meu cartão de débito, tá tudo certo. Cara, peguei o avião daqui, a primeira parada foi no Peru e depois era México. Eu fui daqui até lá, me alimentei dentro do avião, beleza. Chegou lá no Peru, eu não tinha nenhum dinheiro. Peru ou no México? Não, no Peru. Ah, no Peru. Porque a minha primeira parada era Peru. Ah, tá, você fez a conexão. A primeira parada Peru, depois México. Tá. Eu falei, putz, eu sem internet. Você falou, puta, caramba, peraí, se eu não tenho dinheiro aqui, cara, eu tô ferrado, como é que eu faço lá no México? Aí eu já começou a bater a crise. Putz, eu fiquei 2 horas no Peru, 2h30 até fazer a conexão para lá. Eu não pude tomar um café, não tinha dinheiro para, não fazia troca ali, né? Eu também não sabia fazer, né? Na época, né? Hoje eu me viraria mais. Aí puta que pariu, agora, cara, como é que eu faço? Beleza, chegou lá, peguei a internet, aí só avisei
pro repórter que eu tava no Peru, já tava indo pro México. Eram mais 3 horas e pouco de voo, né? Era 3 horas, eu era de 3 a 5 horas, alguma coisa assim. E eu já estaria no México, mas que eles me mandassem tudo bonitinho agora, porque lá eu só ia ter internet eu só ia, do avião, entrar do avião até o México, eu só ia ter internet no México. Aí eles, não, beleza, o Hidalgo mandou tudo bonitinho, mandou aonde eles estavam, que eles não iam sair dali e tal. Eu falei, beleza, fui, cheguei lá no México. Aí, o único momento que eu me alimentei dentro do avião de novo. Aí cheguei lá no México, na hora que eu pego o carrinho, eu tô ali com um monte de mala, que eu saí ali naquela parte já da área do internacional, um monte de barra de ferro, você não sai com o carrinho só fica lá dentro. Pô, já ferrou, porque você com aquela porrada de... Não anda, né? Aí quem vem? Os amigos da carretinha, né? Que lá vem amigo de me dê La Plata, né? Preciso de La Plata. Aí você né? com um total de assim. 0 platas pra carregar. Eu olhei pro cara e falei assim, eu falei, amigo, deixa eu te avisar uma coisa. Eu no meu portunhol horrível, porque era a primeira viagem internacional, então, né, eu não tenho hablas espanhol. Ele disse, não, mas o que precisa? Se tal, eu preciso de um táxi. Táxi? Sim. La tarjeta? Hã? Tarjeta? Era o ticket. Também não tenho, o que você está me dizendo? Aí ele quis me explicar que o táxi, eu poderia passar num guichê, comprar o ticket do táxi para ir para o lugar onde eu queria. Aí eu falei assim, não, eu igual o índio, Marcelo Cleiton, eu tenho aqui, ó, esse aqui, meu reporteiro, eu aqui, meu reporteiro está nesse lugar. Eu não tenho como chegar lá. O dinheiro, minha plata está lá. Aí ele fez assim, compreendo. Eu compreendo. Vem cá comigo. Aí ele colocou as coisas tudo dentro daquele carrinho que eles andam, aqueles negócios gigantes, né? Andou, cara. Andou. Eu falei assim, puta, esse cara vai me arrebentar. Tô lascado. Esse cara vai me levar. Aí me levou pra um monte de... Chegou no lugar lá, tinha que descer a escada. Ele vem aqui. Aí desci a escada com ele, com todo o equipamento. Chegou lá embaixo, um tiozinho táxi. Aí ele falou assim, ó. Ele te levar no tal lugar e tal, né? Mostrou pro tiozinho. Um tiozinho, no táxi dele tinha uns 5 óculos. E ele ficava assim, ó. Assim. E cara, ele falava muito rápido. Esse lugar, e eu já não tinha mais internet, né? Então eu tinha que ir pra lá. Não tinha mais internet, não tinha telefonia, porque eu não tive como mudar chip, não tinha dinheiro. Aí ele mostrando pra mim, não, sim. Aí o cara explicou pra ele que o dinheiro tava lá. Ele, não tem problemas. Colocou as coisas dentro do carro. Aí o moleque, na hora que terminou tudo, olhou pra mim e falou assim, já não tens nenhuma La Plata? Eu falei, amigo, não tenho. Calma um pouco. Aí no acidente da Chapecoense, o Valteno de Oliveira voltou e falou assim, Cleiton, tem um presente pra você. Pumba, me deu 3 mil pesos. Tá. Mas colombianos, né? Colombianos. E... eu peguei aquilo, estava guardado na minha carteira. Aí eu tirei e falei assim, amigo, és o que tenho. Ele pegou na minha mão e falou assim, graças. Aí eu fiquei pensando, será que eu deixei esse cara rico? Não, mano, alguma coisa... O cara comprou uma frota de táxi no dia saiu de um jeito, eu falei assim, acho que depois eu tenho que ver quanto que foi que eu dei pro cara. Mas não, depois eu vim ter noção que o que tinha ali era tipo uns 10 reais, sabe? Então assim, quer dizer, acabou sendo ok, né? Aí eu entrei dentro do táxi do tiozinho. E beleza. E ele falando um monte de coisa e eu assim... Parecia o boi mascando caminhão. Sim. É Brasil. Sim. Eu, caraca, velho. Pumba, chegou no ponto. Chegou no lugar, parecia 25 de março. Era muita gente. 25 de março é época de Natal. Muita gente, porque tinham vários prédios já no chão e o pessoal ajudando. Só que lá o legal de ver foi que lá eles são muito humanos, né? Eles estavam assim, cara, a galera estava ajudando de um jeito que eu vi muita gente, só que aí pensa comigo, eu tava com
2 cases gigantes, que eram de tripé e câmera, minha mala, né? Então são 3 malas, a minha mochila, câmera, né? Eu não conseguia andar com aquilo. E o táxi tinha que pegar o dinheiro comigo, né? Que o cara ia me deixar lá. Só que o Rodrigo Hidalgo mais o Henrique Pereira, eles estavam lá no meio dos destroços, mais ou menos onde a gente colocou, mas eu não sabia onde eles estavam. Só que, cara, eu não conseguia até lá. E aí minha cabeça, eu não tenho telefone. Eu não tenho como ligar para eles. Eu tenho que procurar eles naquele monte de gente. Puta. Não, pensa comigo. Foi a minha... Foi o maior perrengue mesmo que eu passei, cara. Aí eu olhei pro tiozinho e ficava pra ele assim, cara, eu não sei o que eu faço. E a cidade semi-destruída, hein? Total, tinha todo mundo pra ele, assim, eu não tinha o que fazer. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. Eu preciso ir lá, mas eu tenho minhas coisas, eu não consigo. Aí ele fez assim, o cara foi muito bacana. Ele chamou 2 moleques da Cruz Vermelha lá, sabe? Avisou o que eu queria, pegou, tirou do bolso dele o documento dele, me deu e falou assim, vá, amigo, não se preocupe, eu não vou sair daqui. Tipo, ele deixou muito claro que as minhas coisas iam estar lá. Cara, eu olhei pra... eu quase chorei, cara, né, nesse momento, porque pra mim foi... Você falou, não vai ter outro... Não, cara, e assim, no México, o pessoal é ligeiro. Se você vacilar, você perde suas malas mesmo, cara. Depois daquilo, eu fiquei mais tranquilo. Porque eu deixei tudo lá, cara, ficou tudo lá. Tinha câmera, tava tudo lá, não tinha como eu levar. Aí, a única coisa que eu levei foi minha mochila, porque foi mesmo, eu preciso pelo menos dela. E aí, 2 moleques saíram comigo, tá? Eu lembro que a gente andava assim, de repente, levantava a mão aqui assim, ó. Era pra 0 barulho. Estão escutando alguma coisa lá. Aí, pum, volta de novo, vai. Aí vamos andando. Bom, não deu 10 minutos, eu vi uma emissora de TV, cheguei lá perto, eu perguntei, viram? Não, tinha sim, o pessoal da Band estava aqui perto. Aí eu achei. Na hora que eu achei, o Rodrigo me viu. Puta, Marcelão e tal. E o Henrique, eu falei, cara, eu preciso pagar o táxi, as coisas estão lá e tal. Aí o Rodrigo olhou e falou, tá bom, mas cadê a câmera? Vamos gravar já. Aí o Henrique olhou e falou assim, mas tá doido? O Marcelo não conseguiu nem desembarcar com as coisas que estavam no carro. Não, vai lá, vai pro hotel. No hotel, por enquanto aqui a gente faz, mas depois você vem pra cá. Então esse foi o maior perrengue que eu passei mesmo em viagem internacional, né? Já fiz a extradição na época da Bolívia, do Evo, né? O Evo quando saiu de lá corrido, fui mais o Marcos também. Aí ali foi uma guerra forte. E isso, assim, de problemas foi isso. A grande maioria foi viagens de conhecimento mesmo, para fazer algo que você vai... E São lançar. Paulo, assim, muito perigo, assim, cobrir lugar quebrada, perigoso, Sim, cara, assim. Sim, São Paulo não é fácil não, cara. Então, São Paulo não é pra amador, não. Essa é a grande pergunta, assim, para fechar, assim. E aí, como é que é cobrir lugar longe, perigoso? Como é que é essa relação da imprensa, assim, e esses lugares perigosos, assim? Há uma recepção, uma percepção do que vocês fazem ou não? Ao contrário, uma hostilidade? O que... Tem uns termômetros, cara. Tem uns termômetros que eu consigo te relacionar isso até em forma rápida, assim, não é... Né, até, senão eu já vi que aqui, se deixar, a gente vai até amanhã mesmo. Né, eu não sei qual que é o nosso tempo aqui. Não, tem tempo. Conta mas a sua história. Não, conta. São termômetros. Você tem lugares que você acha que não tem problema nenhum, onde você vê o problema está muito forte. Né? Exemplo, eu estava no Morumbi, parado com a repórter, para fazer uma matéria. E a gente parou com o carro, como a gente sempre faz. A repórter virou para mim e falou assim, me dá 5 minutos que eu vou só escrever, que é o normal deles. Vou escrever aqui e eu já... eu vou escrever aqui e a gente já sai para... Era para fazer um Povo Fala, que é o momento que a gente entrevista as pessoas na rua, e depois a passagem, que é o momento que a repórter aparece. Enquanto eu estou aqui parado, eu vi um motoca passando por mim aqui assim, encostou 2 carros à frente de mim, e eu só olhei, sabe aquela coisa? Pô, já conhece um pouco da rua aí, né? Então, mas beleza, tá de bagzinho, o cara de boa. Ele saiu, atravessou a rua. O cara foi muito ligeiro, atravessou a rua e veio pra cá. Ele saiu do meu campo de visão.
E eu só aqui e tal, fui olhar no celular, que eu virei pra repórter, que eu fui olhar pro lado, ele já tava com a arma aqui, ó, na minha frente. Já apontou a arma aqui, falou, vai dar o celular. Dá o celular, dá a aliança, dá o celular. Eu tava com uma correntinha, uma pulseirinha que eu tinha ganhado de presente de aniversário dos filhos. Dei, eu tava com o meu relógio, ele não quis o relógio, na hora não pediu, né? Se pedisse também eu tinha dado. Basta a senha, dá o celular dela também, dá a senha, tal. Aí pediu a chave do carro, na hora que pediu a chave do carro, ele tomou meio que um susto, não sei se ele viu que ali era um carro da televisão. Ah, não, Eu acho que ele não tinha se ligado, aí ele pegou, colocou a arma na cintura e saiu. Então, e era Morumbi, onde eu nunca achei que fosse ser roubado. Eu, na verdade, nunca tinha passado por uma situação dessa, fui roubado ali. Então, são termômetros mesmo de local. Às vezes você vai fazer uma ocorrência, você vai no Paraisópolis, você tem que saber se você vai entrar lá ou não. Você tem que estar liberado para entrar lá ou não. Né? Paraisópolis, a outra favela que tem aqui, Heliópolis. São lugares que para você chegar, se você não tiver liberado, você não entra. Então, hoje o papel da imprensa é aí que vem a coisa das emissoras. A Band ela é legal, cara, para isso, porque o pessoal respeita muito. Só que respeita mesmo, sabe? Tipo de falar assim, não, vocês estão com a gente. Vocês falam o que a gente quer passar e que as pessoas têm que ver. Vocês não mudam nada. Então, alguns lugares é bem assim. Mas hoje mudou muito, Maurício. Antigamente a gente fazia matéria, a gente tinha que sair de madrugada. Né? Tinha nosso horário tinha entrado das 10 às 5 da manhã, da meia-noite às 7. E hoje não existe mais isso. Hoje, se acontece alguma coisa nesse horário, eles mandam um amador, eles ligam para acontecer algo muito sério. Então aí eles vão te ligar e falar assim, ó, corre pra TV porque aconteceu tal coisa, vocês vão pra lá. Mas antigamente a gente tinha esse plantão da noite. Então hoje não existe mais. Até mesmo porque caiu muito a questão financeira das emissoras, então elas não tem mais por que manter uma equipe de madrugada. No plantão. No plantão não é nesse. Não tem mais. E hoje a televisão ela mudou muito, né? Essa coisa da onde você vai. Então, você vai para uma operação, é tudo marcadinho, né? Porque sabe que lá você tá junto com a polícia, ok. Você vai para um local de crime, chegou lá, a polícia tá, você tá. A polícia saiu, você sai. Né? Você sai porque às vezes as pessoas nem vão fazer mal com você, mas vão ficar te enchendo muito o saco. Porque isso aconteceu, isso é culpa da polícia, isso é culpa da imprensa. E aí vão começar e a gente não tem quem vai cobrir a gente. A polícia ela não tá lá para olhar a gente e falar assim, vão defender vocês. Não, mas é sempre uma proteção. Ela tá defendendo o local, né? Mas se acontecer alguma coisa, ela tá vendo que a gente tá ali trabalhando também. Então, pra gente é mais fácil. Mas na visão geral, assim, hoje não tem mais lugar sossegado. Né? Tem lugares bons, né? Que você pode ir, você tá mais tranquilo, mas é perigoso. É perigoso. Hoje a rua tá muito perigosa, tá muito explosiva. Assim, você não viu aqui? Parque do Povo, o cara com a bicicleta, celularzinho, chegou 2 caras de moto, o cara nem chegou direito, já chegou dando um tiro no cara. Não é? Então, Parque do Povo. Né? Como que você vê aquilo ali? Um lugar onde não existe favela do lado, não é perto, a favela é bem distante dali. Entendeu? Então, assim, hoje o termômetro é muito estável, cara. Você não... Eu moro em periferia, Maurício. Eu moro em Goianazes, cara. Né? Por que você ainda mora lá? Porque meus pais moram lá. Eu não vou sair de perto da casa dos velhinhos. Eu não pago aluguel, eu moro na minha casa. Né? E moro numa casa muito boa, por sinal. Né? Só que... Para você é conveniente, mas claro, tem o contraponto. Para vir para cá, hoje eu vim de condução. Para mim é fácil, meu carro está no estacionamento. Mas eu não ando, eu já não saio de casa. Eu vou andando até um ponto de ônibus, daí eu já não faço mais. Você sabe que o brasileiro, eu tenho a impressão que está muito impactado por essa rotina da violência. Nem sempre sofreu a violência diretamente, mas
o impacto que ele sente é esse, de mudar a rotina, de mudar Não, a e todo forma mundo como acha que você... vive as coisas e tal. O cara não precisa ser vítima do roubo, só Sim. dele tá com essa rotina de autoproteção o tempo inteiro, ele já tá sofrendo. Não, e todo mundo acha que você tem que mudar, assim, achei, esses dias eu encontrei com um casal no trem, tava me olhando e tal, e olhou e falou assim, eu falei que vão me perguntar alguma coisa aí, cara, você não é o cara do podcast e tal, né, o Marcelo Cleiton, tal? Eu não sou eu mesmo. Cara, que prazer te conhecer, mas tá aqui no trem, meu, tá pegando trem? Ué. Eu falei, cara, eu sou da periferia, eu moro na periferia. Eu não tenho por que não pegar, a não ser que eu fique muito famoso, né? Aí você compra sua Porsche, né? Eu compro, aí eu ando mais de carro, sei lá, mas não, eu não tenho nem. Eu não sei nem o que é isso, Maurício. Não sei. Eu falo isso pro Lucas, né? Esses dias a gente se fala muito, e esse dia ele falou assim, mano, eu vou encontrar com você, eu vou pegar o metrô. Eu falei, cara, você é muito mais visto do que eu, cara. Então, não sei se você acha que. E o Lucas é igual eu, cara. Né? O Lucas, por mais que ele seja esse cara apresentador, um cara pesado no que faz ali e tal, ele não tem muito esse negócio, não. Ele fala, não, eu vou lá, eu vou fazer o quê? Não é só de carro, não consigo só andar de carro. Então as pessoas, elas acham um pouco disso. Eu não vejo eu mudando de lugar por enquanto, sabe, Maurício? Não vejo. Agora, a rotina, a gente se autodefende. Muito, né? Em questão da violência. Muito, né? Eu fico pensando nisso aqui. Eu acho que isso vai ser não mote, assim, mas vai ser algo que vai ser relevante para a discussão agora nas eleições esse ano. Assim. Não, você com o Criminal Cast que você vai entrevistar muita gente, muito político aí, que vai falar para você muito sobre a questão de segurança pública, né, cara? Que eu acho que é a pauta do ano, né? Nem do dia, vai ser dos momentos, porque a maioria das coisas que vem acontecendo hoje, que o feminicídio, né? Essa coisa do assalto à mão armada aí, o pessoal matando. Então, eu acho que E a questão do celular também, né? Isso é um negócio que é muito furto e roubo. Não é só aqui em todo lugar, mas sabe o que é? Tem um valor agregado muito grande. É um negócio que hoje o cara leva seu carro, ele não dá para você o prejuízo, ele dá levando seu telefone. Não. Que ele põe no bolso e vai embora. Exato. Né? E eu tava vendo que daí você pega um telefone desse aqui, eu tava conversando esses dias com um rapaz e tava me comentando, tava falando para mim. Eles não vendem esse telefone, pega esse telefone e vai vender para outro. Eles dão um jeito para tirar porque vai vender peça, cara, do celular. Peça. E vai acessar também, vai tentar acessar, né? Não, isso eu falo do celular, mas né? A outra questão é banco, né? É que agora tá começando a ficar mais difícil. Como tá tudo muito, muito virado para a imagem, você tem que fazer facial, né? A facial. Tá começando a ficar mais complicado para os caras. Né? Isso tá ajudando bastante, viu, Maurício? Muito. A gente é um dos países mais avançados nisso, porque tem que se defender. Também, né? Perde o celular o tempo todo, se não melhorar isso, tá danado, né, cara? Então, dá um recado final aí, cara. Me fala aí, a gente tá chegando no final, mas dá o seu recado aí, cara. Cara... Te peguei de sopeta, de calças curtas. Cara, assim, primeiro agradecer você, né, pelo espaço, pelo momento que você me proporcionou aí, né, de contar um pouco da minha história, né, minha história é longa mesmo hoje, pela quantidade de coisas que eu já fiz aí, né, obrigado por deixar eu falar sobre o meu podcast também, que eu quero que vocês também, né, por favor, aí, né? Entra ali no Pra Daqui Pra De Lá Podcast, né? Que no Instagram é Pra Daqui Pra De Lá também. E Marcelo Cleiton 9, que é o meu Instagram, né? Lá eu faço mais brincadeirinhas, né? Lá eu encho mais o saco da galera, né? Então, assim, agradecer mesmo por esse momento, obrigado, né? Tenho minhas ideias aqui ainda vai longe, né? Tenho sonhos aí para concluir, tenho, né, vida para viver, e aí, bora isso. E agradecer você, viu? Meu magrinho, né? Agora magrinho. Vai contar a história da magreza. Obrigado, cara. Obrigado por você vir. Gosto demais de vocês. Obrigado. Gosto do podcast de vocês. Acho que, vocês
puta, cada convidado lá, vocês extraem coisas sensacionais. É uma inspiração até. Aprendi muito com vocês Obrigado, lá. obrigado. Eu lembro quando você foi lá, você falou assim, pô, é legal que você vai ter noção e tal. Cara, o podcast é isso, é bate-papo. Eu costumo dizer para todo mundo que o podcast você tem que trazer isso para dentro, é como se fosse a sua casa, né? E você sentando no sofá e batendo um papo com a família e batendo um papo com os amigos. É isso, não tem muita formalidade. Eu acho que se tiver que sair para fazer, peraí, ó, já tô saindo e tal. No seu caso, como a gente está gravando hoje, né, para se passar futuramente, né? A gente ainda faz no ao vivo, então na hora não tem essa de erro e acerto, é bater papo. É o que vai acontecendo, né? É isso aí. Porra, legal. Meu, obrigado mais uma vez. Porra, valeu. Sucesso pra vocês. Obrigado. De verdade, eu gosto de vocês demais. Obrigado. Bom, e vou fazer meu merchan aqui, pedir pra galera que gostou dos episódios seguir a gente. Vai lá pro podcast dos caras, prestigia também, Obrigado. que tem um monte de história super bem contada, super legal. Se inscreve, prestigia. Porra, dá seu comentário, até os caras que xingam, até os caras que falam que eu... Porra, mas você fala muito... você fala muito... É bom porque você fala, porra, tô aprendendo alguma coisa com essa crítica aí. É isso, cara. Então, quero que as pessoas comentem, surgiram pautas aqui. Claro que a gente gosta de falar de criminologia, que é o que eu faço da vida. Mas, enfim... agradecer, então, aí a sua audiência. Tem bastante coisa nova esse ano. Aliás, Marcelo, eu faço por temporadas aqui. Você vai ser o primeiro episódio da temporada. Tá vendo? Alguma coisa eu vou fazer em primeiro, vai lá. Mas é isso, galera. Obrigado pela audiência de vocês. Fica ligado que eu tô subindo várias séries de aulas também. Coisa que vocês aproveitam bastante aí. E curte aí o nosso podcast. Valeu? Grande abraço.